Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Estamos no terceiro trimestre, como vocês bem sabem, né? Então estamos numa dinâmica nova de aula. Estamos com um tempo mais curto, então nós temos umas pequenas mudanças. Então aquele alongamento que nós fazíamos antes do início da aula, aquele movimento, nós vamos deixar para o final da aula. Então você que está em casa, você que está acompanhando as aulas, você vai ter um tempo maior agora, os tempos das aulas diminuíram, né? Então você vai ter um tempo maior para fazer outras atividades. Então aqueles alongamentos que nós fazíamos, eu convido vocês a estar realizando em outro momento da aula. Então dentro da aula agora nós vamos tratar especificamente do conteúdo em si. Então na aula passada, como nós falamos, né, então nós começamos as novas modalidades. Estamos trabalhando os esportes de taco e campo. Então nós temos um apanhado geral sobre esses esportes, né? E na aula de hoje nós vamos especificamente para um esporte que é muito difundido, bastante praticado, principalmente nos países da América do Norte, né? Países ingleses também, países voltados lá para orientais, né? Então que é muito forte, que é o beisebol. Então você já pode ver que eu já estou com os materiais aqui específicos do beisebol, né? A luva, bolinha, o taco já está aqui também. Então para a aula de hoje nós vamos tratar do beisebol. A aula que vem nós damos continuidade a este conteúdo do beisebol. Então, como vocês podem ver nas animações aqui, nós já temos algumas manifestações do beisebol, né? Então tem algumas jogadas, características bastante comuns no beisebol. Arremesso, rebatidas, que é o intuito do jogo, né? Então nós vamos ver especificamente como que funciona este jogo. Mas antes de começarmos, então você já sabe, né? Começamos com uma contextualização histórica de onde surgiu e a evolução que o esporte ganhou, beleza? Então temos o quê? Então o beisebol, ele não se sabe com precisão como ele surgiu, né? Então alguns historiadores do esporte indicam que na Inglaterra havia um jogo de aspecto e regras bastante semelhantes ao beisebol, que era o rounders. Esse esporte, muitos acreditam que foi o que deu origem, que inspirou a criação do beisebol, né? Então esse esporte aqui que era jogado na Inglaterra era chamado de rounders, era bem parecido com o beisebol. Então esse esporte teria sido levado aos Estados Unidos, né, a partir de movimentos de colonização no Novo Mundo e praticado nos Estados Unidos a partir do século XVIII. Então nós temos, como nós sabemos, né, então os Estados Unidos é uma colônia inglesa, né, então a partir do processo de imigração, o pessoal sair da Inglaterra e ir para os Estados Unidos, e acabaram levando junto com eles na bagagem o esporte rounders. E a partir desse esporte, então, cria-se uma nova modalidade que nós vamos estar vendo hoje, que é o beisebol, né? Então, aqui tem uma imagem que retrata a ideia do rounders que era praticado na Inglaterra, né? Antes de ir para os Estados Unidos e tornar-se o esporte que nós conhecemos hoje, que é o beisebol. Então, ele surge a partir desse esporte, da inspiração dessa outra modalidade, né? Então, em meados do século XIX, o pai do beisebol atual, que é o Alexander Carter-Whiter, né, desenvolveu e escreveu as regras do beisebol moderno na cidade de Cooperstown, em Nova York, nos Estados Unidos. Aqui também, às vezes, tem algumas literaturas que têm algumas divergências de onde surgiu o beisebol, né, mas a grande maioria tem quase que uma decisão unânime, né, que ele foi criado mesmo na cidade de Nova York, né? Então acredita-se que o pai do beisebol moderno é o Alexander Carter-Whiter, que é o que está nessa imagem aqui. Então o primeiro jogo oficial foi disputado em 19 de junho de 1846, na mesma cidade de Nova York, né? Então nós temos aqui o registro da criação do beisebol moderno. Então desde até o século XIX houve a prática, ali século XVIII, século XIX, né? Houve a prática de uma modalidade parecida com a que veio da Inglaterra, né? E ali houve algumas mudanças nas regras e até que o Alexander fez essas mudanças, homologou, criou regras novas e cria-se um novo esporte que é o beisebol que nós conhecemos hoje. E no Brasil, então, como que funciona? O beisebol foi trazido para o Brasil, né, por funcionários de empresas norte-americanas a partir de 1850. De início tinha um destaque bastante considerável, né? No início do século XX, algumas equipes foram criadas para a disputa de uma liga. Atualmente, então, hoje no Brasil, nós temos cerca de 30 mil praticantes de beisebol, são 120 equipes espalhadas pelo Brasil todo e tem em torno de 55 campeonatos nacionais, né? Esses dados são da Confederação Brasileira de Beisebol e Softball. Então, nós temos esse número de praticantes do beisebol aqui no Brasil. Como a gente não
É um esporte às vezes pouco difundido, né? Você não associa, mas temos um número até que considerável de praticantes da modalidade, né? Como nós podemos ver nesse slide aqui. Então, como vocês sabem, toda e qualquer modalidade existem as entidades que o regulamentam, né? Que fazem as regras, que organizam competições. No beisebol não é diferente, então nós temos algumas entidades aqui. Então, em 1938 foi criada a Federação Internacional de Beisebol, que é essa entidade aqui que está nesta imagem. Só que para melhor difundir o beisebol e para levá-lo, como em 2012, ele era um esporte olímpico, em 2012 ele deixou de ser olímpico, em 2013 foi criada uma nova entidade para regulamentar o beisebol e o softball, tentando o quê? Dar mais notoriedade à modalidade, né? Levar a modalidade, divulgar mais a modalidade, que é a Confederação Mundial de Beisebol e Softball, a WBSC. Então é essa entidade hoje que regulamenta o beisebol e o softball, que vai ser matéria também das próximas aulas. E no Brasil, nós temos a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, que é a CBBS. Também é a entidade que vai regulamentar as duas modalidades a nível nacional, né? Organizar competições também. Então, ela é uma entidade filiada à WBSC, que é a entidade que regulamenta o beisebol a nível mundial. Então, temos aqui as entidades que regulamentam esta modalidade. Ele já foi um esporte olímpico, atualmente é olímpico também, né? Então ele foi exibido nas Olimpíadas de 1912. Ele entrou novamente nas Olimpíadas em Barcelona em 1992 e deixou de ser olímpico em 2008, né? Então em 2012 ele já não apareceu nas Olimpíadas. E aqui nós temos o quadro de medalhas, né? Então o país que dominou ali o hall do beisebol foi Cuba, né? Ele chegou em todas as finais e das 5 ele levou 3 ouros. Os Estados Unidos ganharam 1 ouro e 2 bronzes, a Coreia do Sul ganhou 1 ouro e 1 bronze, e o Japão ganhou 1 prata e 2 bronzes. A Austrália e a China, cada um levou 1 prata, né? Então tivemos 5 exibições do beisebol nas Olimpíadas. E em todas elas, Cuba acabou tendo destaque, né? Chegou na final em todas as edições das Olimpíadas. Em 2012 ele não esteve nas Olimpíadas de Londres, né? E agora em 2020 retornaria às Olimpíadas. Como as Olimpíadas foram prorrogadas para 2021, ano que vem em Tóquio, né? Como o esporte também é bastante forte no Japão, ele novamente retorna às Olimpíadas. Então ano que vem nós podemos estar acompanhando o beisebol nas Olimpíadas. Bora para a nossa atividade então? Tratamos a parte histórica do beisebol, né? Como que ele funciona, a parte olímpica de organização. Temos a nossa primeira atividade, que fala o seguinte: qual esporte inglês era muito semelhante ao beisebol e acredita ter sido a inspiração para a criação deste esporte? No caso, o beisebol, né? Letra A, Stowball. Letra B, Cricket. Letra C, Craig. Ou letra D, Roaders. Vocês vão ter um tempinho para realizar essa atividade e já voltamos. Voltamos então, pessoal, com a correção da atividade, que era o esporte que inspirou a criação do beisebol. Resposta correta, letra D. Então é um esporte inglês chamado Roaders, né, que acredita ter sido a inspiração para a criação do beisebol. Então, como que é o campo de beisebol? Então, o campo de beisebol tem 2 formatos diferentes, chamado outfield e infield, né, que são as partes do campo. Então, como que é o tamanho dele? Então, da home plate, que é onde fica o rebatedor, até o muro dos jardins direito e esquerdo, que é as full lines, ele tem 320 pés, 97,54 metros. Da home plate, onde o rebatedor fica, até o muro atrás do jardim central, 400 pés, 121,92 metros ou mais. Então tem a medida também essa variação. Há 4 bases no campo, né? Cada base fica a 27,4
4 metros uma da outra, então são 4 bases, cada uma delas tem essa distância entre elas. E a distância entre o arremessador e o rebatedor é de 18,44 metros. Essas medidas são todas quebradas, né, porque elas são dadas em pés, né? Então, aqui já foi transformada em metros. Então, distância entre bases 27,4, distância entre arremessador e rebatedor 18,44 metros. Então, o campo de beisebol tem este estilo aqui, como vocês podem estar vendo nesta imagem. Então, aqui é toda a parte do campo de beisebol, né? Então, aqui a parte de infield eles chamam de diamante, pode ver que ele faz lembrar o formato de um diamante, né? Então as bases ficam nesses espaços aqui. Aqui onde está a arbitragem fica o rebatedor, que é chamado de home plate, primeira base, segunda base e terceira base. Então são esses espaços que os jogadores têm que correr, né? E aqui a parte de dentro do campo e a parte de fora, que é chamada de outfield. Então tem esses espaços aqui que os jogadores precisam estar percorrendo para marcar um ponto. Nós vamos ver como é que funciona. Então, os equipamentos de beisebol são bem tranquilos, bastante característicos, né? Então, nós temos o primeiro, que é o taco. Então, o taco de beisebol, ele é feito de madeira, ele tem formato cilíndrico, né? Feito de madeira, possui até 1,5 m, então, dependendo do atleta, ele pode escolher até um taco de 1,5 m e pesa até 1 kg, né? Então vai variar aí dependendo do atleta, do tamanho do atleta também, né? Então atletas maiores podem utilizar um taco maior. Então tem toda essa questão também. Então o taco fica desta maneira como está retratado aqui para vocês. O outro equipamento então é a bolinha. Então nós temos o taco, temos a bolinha também, tá? A bolinha possui essas costuras para facilitar os efeitos que o arremessador pode aplicar na bolinha, né? Então a bolinha é feita de cortiça, algodão, lã, borracha e um revestimento de couro. Ela pesa cerca de 140 gramas e o tamanho dela varia entre 10 e 40 centímetros de diâmetro. Então toda a medida dela pode chegar a esse tamanho. Aqui está retratado a bolinha utilizada na Liga Americana de Beisebol, tá? Retratada aqui na imagem para vocês. E além voltando aqui, e além do taco e da bolinha, nós temos a luva. Então também temos a luva de beisebol, ela é feita de couro e utilizada pela defesa para segurar a bolinha. Então são revestidas para absorver o impacto da bola, né? E recebe uma costura de linhas de algodão, nylon ou poliéster. Então na imagem aqui está retratado para vocês a luva também, né? Então ela tem este formato aqui, né? Então a ideia é a equipe de defesa segurar a bolinha nela, porque a bolinha vem muito forte, então para amortecer o impacto existe este espaço aqui, né, como vocês podem ver. Então dentro desse espaço a bolinha dá e é segurada desta maneira. Atletas destros utilizam a luva na mão esquerda, né, porque eu vou estar utilizando a direita para arremessar. Então luva na mão esquerda, arremesso com a direita. Se o atleta é canhoto, ele utiliza a luva na mão direita para poder utilizar a esquerda para arremessar, né? Fica bem tranquilo, então, esses equipamentos bastante característicos, bastante comuns para a equipe de beisebol. Então aqui nós temos, na imagem, como vocês podem ver, o rebatedor, atrás dele temos o catcher, que é um outro jogador, e aí o outro ali é o árbitro. Então aqui é a arbitragem, jogador de defesa, jogador de ataque, jogador de defesa. Usam essa vestimenta. Então o rebatedor utiliza capacete também para sua proteção. A equipe de defesa utiliza apenas o uniforme da equipe, né, a luva e bonés. Geralmente todas as equipes usam bonés iguais para facilitar também, que faz parte do uniforme da equipe. Aqui também está sendo retratado nessa imagem aqui para vocês. E jogador de defesa, jogador de ataque, o rebatedor, né, porque ele está com o capacete. Então o capacete é utilizado apenas pelo rebatedor. Depois, se ele quiser trocar, utilizar um boné também, ele pode. Mas no momento que ele está rebatendo, ele precisa usar o capacete para sua proteção também, porque a bolinha de arremesso ela pega bastante velocidade, né? Chega a atingir aí 140, 150 km por hora na hora do arremesso. Então, se atingir a pessoa, pode machucar bastante, né? Então, eles utilizam todos esses aparatos de segurança. Bora para a nossa atividade, então? Mais uma atividade na aula de hoje, que fala o seguinte: qual a distância entre o arremessador e o rebatedor? Pergunta objetiva, bem tranquilo para vocês, né? Temos letra A, 18 metros. Letra B, 18,44 metros. Letra C, 18,50 metros. Letra D, 19 metros. Já voltamos com a correção dessa atividade.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era a distância entre o arremessador e o rebatedor. Essa distância é de 18,44 metros. Então é a distância entre o arremessador e o rebatedor que fica na home plate. Bem tranquilo esse quiz para vocês, né? Mais uma atividade, dessa vez essa atividade descritiva, né, que fala o seguinte: quais são os principais equipamentos utilizados pela equipe de defesa do beisebol? Então vamos relatar lá a equipe de defesa, quais equipamentos usam. Já já voltamos com a correção. Voltando então, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que eram os principais equipamentos da defesa do beisebol. Então, jogadores de defesa utilizam o uniforme padrão, iguais, né? O boné, que faz parte do uniforme, e as luvas, que são bastante características. Então, uniforme, boné e luva, equipe de defesa. Então, como que funciona o jogo de beisebol? Então, o jogo de beisebol é dividido em entradas, innings, que eles chamam, né? Então, as entradas são divididas em 2 turnos. Então, o jogo em si possui 9 entradas, e cada entrada é dividida em 2 turnos, então são no total 18 turnos ao todo, né? Então como que funciona? Então um turno se encerra quando as equipes trocam de posição, quem atacava passa a defender e quem defendia passa a atacar. Para terminar um turno é necessário eliminar 3 rebatedores. A cada 2 turnos completa-se uma entrada, então como fica fácil lá, então são 9 turnos, a equipe A começa atacando, a equipe B defendendo. Quando a equipe B, que está na defesa, elimina 3 rebatedores da equipe a equipe B, que estava na defesa, passa a atacar. E a equipe A, que estava no ataque, passa a defender. Então, são 3 rebatedores que têm que ser eliminados. Aconteceu essa troca, a equipe A saiu do ataque, foi para a defesa. Quando a equipe A, que estava no ataque, perdeu 3 rebatedores. A B foi para o ataque, perdeu 3 rebatedores, acaba uma entrada. Então, acontece 2 turnos que eles chamam, né, parte alta e parte baixa dos turnos nesse momento. Então, equipe A perdeu 3 rebatedores, passa para a defesa, equipe B foi para o ataque, perdeu 3 rebatedores, acabou o turno. Então, acabou a entrada. Né? Então, são 9 entradas dessa maneira. Ataque e defesa, a alternância entre ataque e defesa que funciona no beisebol. Por isso que é um jogo bastante demorado, né? Que são 9 entradas. Até enquanto eu não eliminar 3 rebatedores, aquela equipe pode ir pontuando. Então, funciona desta maneira o esporte. Ao final das 9 entradas, então, os times, se tiver empatado, é preciso jogar entradas extras até que aconteça uma equipe saia vencedora, né? Então, a necessidade de entradas extras para ter um vencedor. O jogo não pode terminar empatado. As partidas variam aí de 1h30 até maratona de 6 horas. Então, dependendo do jogo, pode levar bastante tempo. O primeiro turno é parte alta, como já falei, né? A equipe da casa começa arremessando. E o segundo turno é chamado de parte baixa. A equipe da casa rebate, né? Por que isso? Porque daí a equipe da casa consegue fechar a última entrada, o último inning, né, no ataque. Então tem essa vantagem para a equipe que joga em casa. Então tem as divisões aqui. Bora para a nossa atividade então, falamos como que funciona o jogo, né? Então são 9 entradas divididas em 2 turnos, alternância entre ataque e defesa. Quando elimina 3 rebatedores, acaba um turno. Aí eliminou, juntando as duas equipes, 6 rebatedores, né? Acabou uma entrada. Então a pergunta é a seguinte: qual a duração de uma partida de beisebol e como ela se caracteriza? Já já voltamos.
E voltamos então, pessoal, com a correção. Então, a duração da partida de beisebol, como ela se caracteriza, né? Então, ela é o quê? O jogo é dividido em 9 entradas, que são caracterizadas na alternância entre ataque e defesa. Cada entrada possui 2 turnos, e para encerrar um turno é necessário eliminar 3 rebatedores, né? Então, ficou tranquilo, né? Eliminei 3 rebatedores de uma equipe, se a minha equipe estava na defesa, eliminei 3 rebatedores, eu passo para o ataque. Quando a minha equipe for eliminado 3 rebatedores, acaba-se a primeira entrada. Tem 9 entradas, então o jogo é bastante demorado em virtude disso, né? Então, enquanto não elimina 3 rebatedores, o jogo, aquela entrada não termina, aquele turno não termina. Então, enquanto temos esse tempo, precisa eliminar 3 rebatedores. Eliminei 2, continua rodando o jogo. Eliminei 1, continua rodando o jogo. Enquanto não eliminar os 3, nós vamos ver como que funciona essa eliminação na próxima aula, né? Quando não eliminar 3, não acaba aquele turno. Então, os jogadores... como que funciona? Então, cada jogador tem um nome específico. Durante um turno de ataque, o time é representado por apenas um jogador por vez que tenta a rebatida. Então, quem está no ataque começa com um jogador. Quem está na defesa tem 9 jogadores. Defesa 9, ataque começa com 1, podendo chegar até 4, dependendo da ocupação das bases, né? Então, o jogador, o pitcher, que é o arremessador, né, ele é responsável por realizar os arremessos do time e em busca da eliminação do adversário. Temos o catcher, ou receptor, né, responsável por recepcionar as bolas arremessadas pelo pitcher. Então, o catcher é aquele jogador que fica atrás do rebatedor, lá, com a luva, fica com a luva atrás do rebatedor, também dando sinal pro pitcher, que é o arremessador, né, para arremessar mais alto, mais baixo, pro lado direito, pro lado esquerdo, dependendo da situação. Então, ele fica atrás do rebatedor. E ele também cuida da base da home plate, que é a base número 4, né. Temos o jogador de primeira base, que é o first baseman, é responsável por defender o lado direito do infield e realizar a eliminação da primeira base. Temos o 2B, né, que é o second baseman, ou segunda base, responsável por defender o lado centro-direito do infield e realizar a eliminação da segunda base. Tem o SS, que é o shortstop, responsável por defender o lado centro-esquerdo do infield e realizar a eliminação na segunda base. O 3B, que é o third baseman, ou terceira base, né, responsável por defender o lado esquerdo do infield e realizar a eliminação na terceira base. Tem o RF, que é o right fielder, responsável por defender o lado direito do outfield. O CF, que é o center fielder, responsável por defender a parte central do outfield. O LF, que é o left fielder, responsável por defender o lado esquerdo do outfield. Então, esses são os jogadores de defesa. Pode-se dizer que a figura de destaque é o pitcher, né, que é o arremessador. Sua função é arremessar a bola para o catcher, que realiza as recepções. E o objetivo do arremesso é atingir a zona de strike, uma área imaginária determinada pelo umpire, que é o juiz principal, né, que se localiza entre os ombros e o joelho do rebatedor. Então fica desta maneira aqui a distribuição, né? Aqui essa parte é o outfield e essa parte do diamante para dentro é o infield. Então os jogadores se posicionam desta maneira como está colocada aqui para vocês. Aqui o catcher é arremessador, primeira, segunda, terceira bases, os interbases e os jogadores do outfield que ficam fora da parte do infield. Fica nessa distribuição como está aqui para vocês, tranquilo? E aqui fechamos a nossa aula, então tratamos do beisebol. Na próxima aula nós vamos aprofundar ainda mais como que funciona o beisebol. Para fecharmos, deixo para vocês aqui, no quadro Saiba Mais, né, como que funciona o beisebol. Esses vídeos complementam a aula de hoje, beleza então? E aqui, como já deixei para vocês, fica as dicas também das aulas, como que vai funcionar a partir da aula de hoje, né, com o tempo menor. Grande abraço a todos, agradeço a companhia, nos encontramos na nossa próxima aula trabalhando o beisebol. Tate Baiô.